Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Pode se sentar dando glória ao nome do Senhor. Irmãos, nós olhamos para esta palavra no livro de Hebreus, e toda a carta do livro de Hebreus, escrita por um escritor que normalmente as pessoas pensam que é Paulo, mas nós não sabemos quem o escreveu. Toda a carta de Hebreus é dirigida à questão da fé. Desde o capítulo de número 1 até o seu último capítulo, a carta de Hebreus trata sobre a questão da nossa fé. Da fé que nós devemos ter no Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos informa de que nós somos pecadores. Pecadores que não têm arrependimento no coração. Pecadores que têm uma natureza inclinada a pecar. Pecadores que estão separados de Deus eternamente, que merecem o inferno. E por justiça. Porque se fazemos o que é errado, se fazemos o que é pecado, pertence a nós a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23 nos afirma dizendo que o salário do pecado é a morte. No livro de Gênesis, o Senhor decretou a Adão e também a Eva: se vocês comerem desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês certamente morrerão. Porque esta árvore traz o relacionamento com o pecado, coloca a natureza pecaminosa para dentro de vocês. E como eles comeram, a natureza pecaminosa entrou para dentro da humanidade e passou para todas as pessoas. Por isso todos nós somos contaminados com o pecado. Mas a Bíblia diz que Deus planejou, estabeleceu um plano para a salvação, para nós sermos salvos. Salvos do que, irmão Caleb? Salvos do pecado, salvos da morte que o pecado gera, a morte eterna, a ira de Deus contra todo tipo de coisa que desagrada a Ele, que vai contra os padrões de amor que Ele estabeleceu. Então a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós, e nós cremos nele, nós temos a vida eterna. O que é isso, irmão Caleb? Vida eterna é que o seu pecado e o meu pecado faz com que a gente venha permanecer no inferno eternamente. Não é um dia, não é 2 dias, não é 3 dias, não é um ano, é eternamente. Mas Jesus, por amor a nós, foi ao inferno, morreu na cruz e foi ao inferno para resgatar nós da condenação da morte. Jesus nos resgatou do inferno, e é isso que a carta de Hebreus deixa muito claro. Mas a carta de Hebreus não serve somente para isso, para apresentar o plano de salvação, serve para exortar a permanecer, porque nessa noite a todos vocês que eu prego conhecem da fé, assim como os que receberam a carta do escritor de Hebreus também conheciam a fé. Só que o escritor não está disposto a apresentar, ele está disposto a lembrar eles da fé que foi dada a eles. Não foi dada qualquer fé. A Bíblia nos mostra que Deus planejou uma forma de nós estarmos agradando a Ele e não sermos mortos, obedecendo aos mandamentos da lei de Moisés. E pela lei de Moisés, quem obedecesse tudo que estava escrito, cada ponto, cada vírgula, todas as palavras, eles viveriam. O problema é que quando a lei se manifestou, todas as pessoas não conseguiram obedecer leis. Tanto é que você e eu pode confirmar quantas vezes você sabia que não podia mentir, mas tu mentiu. Quantas vezes você sabia que não podia desobedecer seus pais e mães, mas você desobedeceu. Quantas vezes você sabia que não podia roubar, mas você roubou. Quantas vezes você sabia que não podia odiar, mas você odiou. Quantas vezes você sabia que não podia ter a inveja, mas você cobiçou. Então, uma hora ou outra na nossa vida nós pecamos porque nós não conseguimos obedecer à lei de Deus pela nossa própria capacidade. E por isso Deus manifestou algo muito melhor, que é a graça. Mas precisamos tomar cuidado com essa graça. O escritor diz o seguinte: na lei de Moisés, quando alguém quebrava ela, quando alguém pecava, podia ser só um mandamento quebrado, podia ser só uma coisa tirada de foco. Quando alguém pecava, merecia
trazia a morte, era morto. Ora, se a lei promulgada, falada pelos anjos do Senhor, fazia isso, quanto mais vocês pensam em algo que Deus manifestou a nós por meio do seu Filho. Não foi anjo que disse, não foi profeta que disse, foi o próprio Jesus Cristo que disse. O Evangelho que nos salva, o Evangelho que nos resgata. A ira de Deus sobre aqueles que rejeitam o Evangelho é muito maior do que a ira de Deus sobre aqueles que quebravam a lei de Moisés. E aí o que acontece? As pessoas pensam que a graça é algo que Deus manifesta e não cumpre a ira dele. As pessoas pensam que a graça é algo que vai te dar liberdade para pecar. Judas, em sua carta, escreve que alguns introduziram no meio cristão para ensinar a libertinagem da graça. É graça, você pode pecar, viva uma vida de pecado, depois é só chegar em Jesus pedir perdão. Mas a minha Bíblia não diz isso. A minha Bíblia diz que todo aquele que peca pertence ao diabo. Todo aquele que peca pertence à morte. E todas as vezes que nós, dentro da nossa mente, fazemos como estes mentirosos que ensinam isso, que o escritor de Judas está dizendo, transformaram a graça em libertinagem, estão debaixo da ira de Deus. Tiago diz no capítulo de número 2, a fé é morta sem obras. Assim como um corpo está morto sem o fôlego de vida, assim também a fé é morta sem obras. Porque se eu não tenho obras de acordo com a vontade de Deus, se eu não obedeço à vontade de Deus, revela que eu nunca acreditei na graça do Senhor, que eu deixei de acreditar e me tornei incrédulo. E se me tornei incrédulo, revela João capítulo 3, eu amei as trevas, eu amei o diabo mais do que Jesus, mais do que as coisas de Deus. E se eu amo ao diabo, a minha recompensa é aquilo que eu escolhi. Para onde o diabo vai? Apocalipse capítulo 20, versículo de número 10. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo. E todo aquele que segue o diabo vai para onde? Apocalipse 20, versículo de número 15. Todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É por isso que, conhecendo a fé que nos justifica de todo o pecado, a fé que nos resgata, que nos coloca diante de Deus sem nenhum tipo de pecado, nesta noite eu venho exortar vocês por meio dessa palavra do livro de Hebreus, que é a fé que nós recebemos, que um dia Jesus voltará para resgatar aqueles que acreditaram nele e o obedeceram, essas pessoas salvas. A fé que colocou para nós que aqueles que não obedecerem a Cristo, não acreditarem no Evangelho, não terão seus nomes escritos no livro da vida e que por isso perecerão no lago de fogo. Ela é verdadeira e se cumprirá no tempo certo, porque algumas pessoas desacreditam da fé dizendo, como disse o apóstolo Pedro na sua segunda carta, no capítulo de número 3. Ele disse que ia voltar, mas até hoje não voltou. Os apóstolos morreram, mas até hoje ele não voltou. Muitas pessoas que acreditavam morreram, mas até hoje não voltou. Mas o apóstolo Pedro nos informa dizendo, esses mesmos esquecem que pela palavra de Deus todas as coisas foram criadas. Pela palavra de Deus todas as coisas são sustentadas. E que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia para Deus. E aí você pode pensar acerca disso, mas por que ele não voltou até agora? Por que ele não cumpre a sua promessa até agora, de fazer aquilo que ele tem que fazer, de realizar o que a nossa fé diz, de resgatar aqueles que confiam nele e obedecem a ele, os transformar em glorificados e condenar aqueles que se entregaram ao diabo e ao pecado? E está escrito na palavra do Senhor, o Senhor não retarda a sua promessa, no tempo certo ele cumpre, mas ele está esperando com paciência até que vocês despertem, porque ele não quer deixar ninguém fora da salvação, ele não quer deixar ninguém fora do céu, porque o inferno é um lugar terrível, tão terrível que o primeiro pregador do Evangelho, o Senhor Jesus Cristo, foi aquele que pregou mais sobre o inferno, e ele declarou, citando o livro de Isaías, no inferno há um fogo que não se apaga e um bicho que não morre, o fogo queima e consome eternamente. Se você pegar um isqueiro ou se você queimar o seu dedo no fogão, você já fica dessa forma, tentando achar uma água para poder acalmar. Imagina um fogo que pega de todos os lados do seu corpo. Imagina bichos que te comem por dentro e por fora. Gritos que você diz, isso é ensurdecedor, isso eu não posso aguentar. É isso que é o inferno. É para onde vão todos aqueles que cometem pecado e estão alinhados ao diabo. Foi isso que Jesus nos informou. E ele não quer que você caia lá.
Por isso está escrito na palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo de número 2. Deus deseja que todos os seres humanos sejam salvos. Todos vão ser salvos? Não, porque nem todo mundo quer o Evangelho. Mas nessa noite, para mim e para você que está escutando o Evangelho, permaneçamos nele, porque todo aquele que retroceder, como está escrito aqui, o justo vive da fé, mas aquele que retroceder não agrada o Senhor, e o pecado dele se faz maior do que antes, e a ira de Deus sobre ele é muito pior, porque também o mesmo escritor diz: aqueles que experimentaram do Espírito Santo, aqueles que experimentaram as coisas que eu divim, arrependeram dos seus pecados, acreditaram em Deus, mas decidiram voltar para a prática da vida mundana, decidiram voltar para a prática do pecado, não resta nenhum tipo de salvação para eles. Eles vão perecer o que eles escolheram. O apóstolo Pedro diz: isto é um provérbio que diz: a porca voltou para a lama, o cão voltou para o vômito. Alguém já viu o cachorro que vomita e volta para o vômito? Quão nojento é? Alguém já viu um porco que está limpinho e volta para a lama? Quão nojento é? Assim é todo pecador que volta para os seus pecados. É toda pessoa que rejeita Jesus e volta para suas práticas repugnantes diante do Senhor. Deus não quer que eu e você viva uma vida de libertinagem, uma vida entregue ao pecado e à iniquidade e à transgressão. Deus quer que nós guardemos a fé, e se guardemos a fé, também guardamos a obediência. Se nós cremos, nós também obedecemos. Se nós acreditamos que Ele morreu na cruz e ressuscitou para salvar-nos do pecado que Adão e Eva cometeu, se nós acreditamos que Jesus morreu na cruz para salvar dos nossos próprios pecados, dos nossos próprios erros, nós também o obedecemos, porque como diz o autor de Hebreus no capítulo de número 12, ele é o autor, ou seja, ele foi o primeiro a obedecer a Deus, e também o aperfeiçoador, ou seja, ele te ajuda a agradar a Deus da nossa fé. Se você acredita em Jesus, você recebe a capacidade de ser perdoado diante de Deus, você recebe a capacidade de obedecer ao Senhor. Mas irmão Caleb, eu peco, há dias que eu não consigo fazer aquilo que agrada ao Senhor. Pois bem, está escrito no livro de 1 Pedro, no capítulo de número 1, vocês que foram eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue do Senhor Jesus Cristo. Aqui que está a questão. Você busca, se esforça a obedecer, mas o sangue de Jesus purifica você de todos os pecados. Então, às vezes, há aquele dia que você não vigiou, aquele dia que você se esqueceu de pedir perdão de um pecado que você cometeu, mas o sangue de Jesus é tão poderoso que ele te resgata do seu pecado, ele te purifica do seu pecado. Por isso, se esta palavra nos é pregada, por que é que a gente valoriza mais as coisas dessa terra do que as coisas do céu? Se esta palavra é pregada e está dizendo que em breve todo o mundo vai ser destruído pelo fogo do Senhor, e que aqueles que se entregaram às práticas do pecado vão perecer no inferno, mas aqueles que se entregaram ao Senhor e o obedeceram vão ser salvos. Se a palavra está pregando isso, porque é eu e você continuamos fazendo o que a gente quer. Jesus nos manda a largar o pecado e nós continuamos apegados ao pecado. Jesus nos diz: quero mais tempo contigo em oração e jejum, e nós preferimos gastar mais tempo em telefone resolvendo as nossas próprias coisas do que na verdade se dedicando ao Senhor. Jesus nos informa dizendo: vigiar é bom e muito importante, mas nós preferimos deixar aberto e receber tudo aquilo que o diabo nos apresenta, por qual for a pessoa. O diabo se transfigura em anjo de luz, a palavra nos diz. Por isso não acredita em toda coisa que se manifesta diante de ti. Mas Jesus diz: vigia, e você diz: farei o que me aparecer de frente, aquilo que me apraz, aquilo que satisfaz meus desejos. Quem pregou uma teologia que satisfaz os próprios desejos foi o diabo, não foi Jesus. O diabo disse no jardim do Éden: coma, porque esse fruto dará conhecimento para vocês. Coma, porque esse fruto vai fazer vocês ser como Deus. O diabo disse a Jesus: se você prostrado me adorar, eu vou te dar toda a glória que há. Se você prostrado me adorar, eu vou te dar todas as riquezas. Me adore e eu te dou. A teologia do diabo é: entra na igreja, finja
que é crente, ou só frequenta a igreja, só participa, só acredita, mas não obedeça todas as palavras que estão lá. Viva a sua vida. Você é muito jovem para ter que ficar andando dentro desse padrão que já é muito antigo e que não traz alegria. É isso que é a teologia do diabo, porque ele planeja levar sua alma para o inferno. Mas hoje o Senhor Jesus nos revela a verdadeira palavra. Renuncie a sua carne, renuncie aos seus pecados, renuncie a sua vontade carnal, o seu desejo sexual, o seu desejo perverso pela inveja, o seu desejo perverso pelo dinheiro, o seu desejo perverso pela ira, o seu desejo perverso pela glutonaria, a sua idolatria em outros ídolos que não são deuses. Renuncie ao seu pecado e acredite que somente Jesus, o único que morreu na cruz por nós, pode salvar a sua alma. Nós precisamos acreditar nesse evangelho, porque todo outro tipo de evangelho que diz você vai ter prosperidade na terra, você pode fazer o que você quer que Jesus te perdoa, você está livre de qualquer problema nessa terra, é falso. A Bíblia diz no livro de Gálatas: ainda que outro apóstolo, um anjo, descesse do céu e pregasse para vocês outro tipo de evangelho, é maldito, não pertence ao Senhor. Evangelho continua sendo evangelho. Ele diz ao pecador: se arrependa dos seus pecados e creia no Senhor. Se arrependa das suas obras antigas e acredita no Senhor. Não se remova da fé que Jesus nos informou por meio dos seus discípulos. Não se remova do evangelho que o Senhor despertou para nós, porque todo aquele que voltar atrás, fazer seus próprios desejos, vai permanecer queimando no inferno e vai se lembrar do que Jesus disse, vai se lembrar das oportunidades e vai dizer: Senhor, Senhor, no seu nome eu não curei, no seu nome eu não conquistei o carro, a casa, a porta, eu não ia na igreja, eu não vestia bonitinho, eu não frequentava a igreja, eu tinha um coração bonzinho, porque eu ajudava as pessoas. Pois é, vou te falar, coração bonzinho de ajudar pessoas não te salva. Roupinha de crente também não vai te salvar. O que vai te salvar é acreditar a fé em Jesus e obedecê-lo em tudo, não é em certas partes, porque o evangelho dos dias de hoje diz: Jesus só quer seu coração. Coração no sentido de você só acreditar que Ele é Deus, Ele te purificou de todos os pecados e agora Ele está pronto a te dar uma nova vida. Esse é o evangelho barato que vai te levar para o inferno, porque o evangelho verdadeiro diz: eu quero corpo, alma e espírito. Está escrito em 1 Tessalonicenses 5:23, o corpo, a alma e o espírito sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus não quer somente o seu coração para você acreditar nele. Jesus quer teu corpo, tua alma, teu espírito longe da avareza e do orgulho, tua alma longe do rancor, do ódio, de tudo que desagrada o Senhor, teu corpo longe da prostituição, longe de todo tipo de coisa que desagrada ao Senhor. É isso que o Senhor quer, a santificação, pelo que está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E eu digo para vocês que nem todos os que estão dentro da igreja vai para o céu, nem todos os que estão dentro da igreja são filhos de Deus. João nos afirma em 1 João capítulo de número 3: há filhos de Deus e filhos do diabo. Como a gente conhece? Porque está na igreja, João? Não, a gente conhece porque amam a Deus, guardam os seus mandamentos e amam aos seus irmãos. A gente conhece porque eles têm amor, porque eles são generosos, porque eles são cuidadosos, porque eles se preocupam, porque eles oram, porque eles jejuam, porque eles se santificam, porque eles pensam nas coisas do céu. Não entrega a boca para murmurar, nem para mentir, nem para caluniar, nem para inventar coisa dos outros. Eles entregam a boca para falar de Jesus, independente do que aconteça, seja qual for o lugar. Eles enfrentam até a morte para poder continuar confessando o nome do Senhor Jesus. Esses que vão ser salvos. Mas aqueles que pertencem ao diabo são aquelas pessoas que querem viver segundo o seu próprio desejo, quer fazer suas próprias coisas. Hoje essa palavra é pregada, hoje essa palavra é anunciada: muda de vida, mas amanhã, quando Jesus voltar, essa palavra não vai pregar mais para você. Essa palavra vai virar para você e dizer: lembra daquela oportunidade que tu tinha lá naquele culto? Lembra daquela oportunidade que tu tinha quando
quando o meu servo, quando a minha serva pregou para você a verdade, você não se arrependeu da sua imoralidade, você não se arrependeu da sua impureza, da sua sensualidade, você não se arrependeu da sua inveja, você não se arrependeu do seu ódio, do seu rancor, do seu barraco, do que você aprontava. Lembra daquela vez que você não acreditou no meu nome? Agora que você não acreditou, não tem conversa. Anjo, lança pro lago de fogo. E acabou a chance aí. Por isso, enquanto você está vivo, se arrependa dos seus pecados e acredite no Senhor Jesus Cristo. Amém?